porque os demônios pediram a Jesus pelos porcos. A fascinante história de Jesus, expulsando a legião de demônios para um rebanho de porcos, é encontrada em Lucas. Tudo começa enquanto Jesus viaja pelas colinas a leste do Rio Jordão, uma região predominantemente gentia, conhecida como Decápolis, cidades gentias da região mais ampla. Eles navegaram então para a região das guarnições, a leste da Galileia. Quando Jesus pisou em terra firme, um homem da cidade de Gerasa, possuído por demônios há muito tempo, veio ao seu encontro. Ele não usava roupas e vivia entre os túmulos. Ao ver Jesus, ele soltou um grito terrível vindo das profundezas de sua garganta, caindo em terror e pavor diante dele, gritando com toda a força: "Que temos nós a ver um com o outro, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te imploro, não me atormentes antes do tempo designado para o julgamento." Jesus já estava ordenando que o espírito impuro saísse do homem, pois este já havia sido tomado violentamente muitas vezes pelo demônio, sendo mantido sob guarda e amarrado com correntes e grilhões. No entanto, ele sempre quebrava essas amarras e era conduzido pelo demônio para o deserto. Lucas 8, versículo 26 a 29, Bíblia Amplificada. Esta é a descrição mais detalhada de um homem sob controle de um demônio encontrada na Bíblia. É o perfil clássico de possessão demoníaca. Por muito tempo, o homem esteve sob o domínio do demônio, vivendo como um animal selvagem em vez de humano. Desprovido de roupas, ele vagava entre os túmulos, um comportamento contrário à lei judaica e à inclinação humana natural. O homem possuía uma força anormal, quebrando suas amarras. Noite e dia ele gritava e se machucava, vivendo nas montanhas, entre os túmulos. A luta interna dele era incontrolável. E o comportamento selvagem? As pessoas concluíram que ele estava possuído por um demônio. Tentaram amarrá-lo para impedir que ferisse os outros, mas ele conseguiu se soltar das correntes em várias ocasiões. No fim, conseguiram expulsá-lo da cidade e ele acabou vivendo no cemitério local, ferindo a única pessoa que podia, ele mesmo. A Bíblia descreve sua condução pelos demônios da mesma forma que descreve um cavalo guiado por seu cavaleiro ou um navio remado por sua tripulação. Também lemos que um certo homem veio ao encontro dele, sugerindo que Jesus não buscou diretamente esse homem, mas que o homem foi atraído a Jesus. O homem não podia se libertar por si só, mas Jesus tinha a autoridade completa sobre o espírito impuro. "O que tenho eu contigo? Eu te imploro, não me atormentes", disse o espírito demoníaco que habitava o homem possuído, não o próprio homem. O demônio não queria deixar o corpo que habitava. A possessão demoníaca ocorre quando um espírito demoníaco reside em um corpo humano e, por vezes, manifesta sua própria personalidade através da personalidade do hospedeiro. Embora a possessão demoníaca seja uma realidade no mundo atual, devemos ser cautelosos para não ignorar o problema nem dar excessiva ênfase a uma suposta atividade demoníaca. Não nos é dito como alguém se torna possuído por um demônio. Superstições, jogos ocultos supostamente inofensivos, práticas de espiritismo, engano da nova era, magia e outras práticas abrem a porta para a enganação do crente e perigo demoníaco real para o incrédulo. As pessoas frequentemente se envolvem no ocultismo ou em coisas demoníacas, porque há algo lá que aparenta funcionar. Infelizmente, há alguém atuando ali, um espírito demoníaco. Demônios querem habitar corpos por uma razão semelhante à de um vândalo que quer uma lata de spray. Um corpo é uma arma que pode ser usada em seu ataque contra Deus. Demônios também atacam seres humanos porque desprezam a imagem de Deus e assim tentam distorcer e deturpar essa imagem. Os demônios têm o mesmo objetivo em relação aos cristãos, denegrir a imagem de Deus. No entanto, suas táticas são limitadas em relação aos cristãos, já que foram desarmados pelo trabalho de Jesus na cruz, embora possam enganar e imitar os cristãos, prendendo-os com medo e incredulidade. Colossenses 2, versículo 15, Bíblia Amplificada. Quando ele despojou os principados e potestades, forças sobrenaturais do mal que operam contra nós, fez deles um exemplo público, exibindo-os como cativos em seu desfile triunfal,
tendo triunfado sobre eles por meio da cruz. Lemos novamente: eu te imploro, não me atormentes. Uma observação irônica, considerando que o homem estava frequente e implacavelmente atormentado pelos demônios, dominado em corpo, mente e alma, ele temia que Jesus também o atormentasse. Lucas 8, versículo 30 a 33, Bíblia Amplificada. Jesus então lhe perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu: Legião, pois muitos demônios haviam entrado nele. Suplicavam continuamente para não serem mandados ao abismo. Próximo dali, um grande rebanho de porcos pastava na montanha. O demônio implorou a Jesus que os deixasse entrar nos porcos, e ele concedeu permissão. Assim os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. A manada se precipitou ladeira abaixo e caiu no lago, onde se afogou. Jesus perguntou o nome para ganhar autoridade sobre o demônio e libertar o possuído. Os exorcistas judeus da época precisavam conhecer o nome do demônio, mas Jesus não usou o nome aprendido nesse diálogo. Sua autoridade sobre os demônios excedia em muito as superstições da época. Provavelmente, ele perguntou o nome do demônio para compreender a extensão completa do problema, sabendo que o homem estava possuído por muitos demônios, não apenas um. Um legionário romano normalmente consistia de 6.000 homens, implicando que o homem estava possuído por um grande número deles. Os demônios que habitavam o homem não queriam ser aprisionados no abismo, o poço sem fundo, descrito em Apocalipse 9, versículo 11. Aparentemente, é um lugar de prisão para certos espíritos demoníacos. Eles preferiam a ação à ociosidade. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. A ideia de que os demônios podem habitar os corpos de animais pode parecer estranha, mas é mostrada também em Gênesis 3. Foi apropriado que esses demônios fossem lançados em porcos, que são animais não kosher. Note que nem os demônios podem afligir os porcos sem a permissão de Deus, pois um demônio não pode entrar nem mesmo em porcos sem ser enviado por Deus. Quão pouco poder a malícia deles tem, quando enfrentados pelos que têm Deus como proteção e defensor. Satanás preferiria afligir porcos a não fazer mal algum. Ele é tão inclinado ao mal que o praticaria em animais, caso não possa fazê-lo com os homens. Jesus permitiu isso porque o momento de total demonstração de sua autoridade sobre os demônios ainda não havia chegado. Isso ocorreria na cruz. Colossenses 2, versículo 15, nos conta que na cruz